Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje para tratarmos sobre um assunto muito interessante, que é como diferenciar o sujeito e predicado numa frase e como devemos proceder, como podemos proceder para fazer isso. E espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu like e se vocês tiverem interesse em receber outras novidades, se inscrevam em nosso canal. Então vamos começar. Bom pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é encontrar o verbo. Se eu não consigo encontrar o verbo, eu não consigo dar prosseguimento ao meu trabalho. Então aqui eu preciso saber o que é verbo, claro, né? E verbo é a palavra que pode ser conjugada no interior de uma oração. Então aqui eu separo meus verbos, vou marcar em vermelho para ficar mais facilitado, né? Ó, aqui eu tenho uma locução verbal, certo? Locução verbal quando eu tenho dois verbos ou mais que funcionam com o sentido de um. Aqui eu tenho verbo e aqui eu tenho verbo. Tá, primeiro passo é esse, eu tenho que encontrar o verbo. O segundo passo é, eu vou colocar aqui, desse lado. Primeiro, então, é encontrar o verbo. O segundo passo, por sua vez, vai ser realizar perguntas, ou seja, utilizar o que ou o quem, de forma a fazer pergunta para o verbo. Como assim? Tá, que ou quem tanto faz, pessoal. Geralmente eles falam o que é para coisas e o quem é para pessoas, mas tanto faz, né? A resposta que nós estamos buscando encontrar vai ser a mesma. Então ali, ó, eu tenho um verbo aqui, eu vou pegar essas palavras e vou fazer pergunta para ele. Ou seja, quem é que está cansado dessa quarentena? Quem é que estou cansado dessa quarentena? Quando eu faço essa pergunta para o verbo, eu encontro o eu como resposta. Quer dizer, então, que esse eu aqui é o sujeito, o qual eu vou marcar com azul, e esse estou cansado dessa quarentena é o predicado. Então, quando eu faço a pergunta para o verbo, ele me responde sempre com sujeito. E é claro que nós temos que ter um cuidado para fazer a pergunta com coerência, porque a depender da frase, eu posso encontrar o sujeito de forma inadequada, ou seja, não ser o sujeito, certo? Então, o sujeito é o azul aqui e o predicado é o vermelho. Então, a gente vai proceder em todas as outras frases da mesma forma, tá? Fazendo a pergunta, quem é que contamos com sua presença? Aqui eu tenho um caso de um sujeito subtendido ou elíptico, implícito, oculto, enfim, né? Tem várias nomenclaturas. Então aqui, nós contamos com a sua presença. Vou colocar entre parênteses, né? E aqui eu tenho um sujeito oculto, certo, gente? Ele não aparece na frase, mas quando nós fizemos a pergunta para o verbo, ele me responde com um sujeito que não está escrito, mas está implícito, né? Então aqui, esse é o meu predicado, certo? Então a gente vai marcar o predicado com vermelho e o sujeito com azul. Aqui, ó, naquela noite estávamos jantando eu, Carla e Joana. Faço a pergunta com que ou quem? Quem é que estávamos jantando naquela noite? Eu, Carla e Joana. Então quer dizer que isso aqui é o meu sujeito, enquanto isso aqui é o meu predicado. Aquilo que eu falei antes de ter cuidado com a pergunta que se faz é importante, por quê? Porque se eu faço errado a pergunta, eu não encontro o sujeito certo na frase. Por exemplo, quem é que estávamos jantando eu, Carla e Joana? Tá? Não faz sentido eu perguntar isso. Eu tenho que perguntar na frase com certa coerência, senão eu não consigo encontrar o sujeito. Tá? Só chamando atenção para isso. Aqui na frase de baixo, quem é que haverá aula amanhã? Aqui nós temos um caso de oração sem sujeito, de sujeito inexistente, tem que ter um cuidado. Por quê? Porque quando eu fizer a pergunta para o verbo, eu não vou ter sujeito. Lembrando que o verbo haver é um verbo impessoal, ele não tem pessoa que o conjugue e, por conseguinte, nesta frase aqui, ele não vai ter sujeito. Tá? Então, marcamos em vermelho. Já vou explicar o porquê. Tá? Saíram daqui rápido. Quem é que saíram daqui rápido, né? Bom, aqui eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Ah, mas eles saíram. Mas eles quem? Não se sabe, né? Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Não tenho um sujeito explícito, não tenho um sujeito claro, né? Como nessa frase aqui. E vou ter aqui marcado em vermelho. O que a gente pode aprender com isso, pessoal? Primeiro, né, que eu tenho sempre o predicado em uma frase, mas nem sempre o sujeito. E é claro que nós estamos falando em questão de frase verbal, né? Porque a frase verbal, ela é entendida como oração, e eu não tenho como observar sujeito e predicado a não ser em orações. Então, sujeito e predicado a gente só analisa em frases verbais, obviamente.
certo, pessoal? Segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que o sujeito nem sempre vai estar, como a gente poderia talvez acreditar, no início de uma frase. Eu posso ser um sujeito no final de uma frase ou no meio dela, certo? Naquela noite eu, Carla e Joana estávamos jantando, ok? E a terceira coisa que eu quero chamar a atenção, para resumir, é: primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar o verbo. Sem ele, nós não vamos conseguir proceder para encontrar sujeito e predicado e diferenciá-los. Segunda coisa é pegar essas palavrinhas mágicas aqui e utilizá-las de forma a perguntar para o verbo. E terceira coisa é marcar a parte do verbo como predicado e a parte não verbal como sujeito. É claro que existem sujeitos que são constituídos em seu interior com um verbo, que nós chamamos até sujeito oracionais, e nós vamos fazer um vídeo a respeito disso. Mas daí é outra situação, certo, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, lembrando, deixe o seu like, se inscrevam no nosso canal para acompanhar outras novidades. Um grande abraço e até a próxima.